boa noite. Iniciando mais um Poder e Política ao vivo. Estou tendo a honra hoje de receber o comandante, o Tenente-Coronel Lobo Júnior, que é o comandante do 34º Batalhão Motorizado aqui do Exército. Eu o convidei, estou muito contente, ele aceitou, e naturalmente nós vamos unir o útil ao agradável. Ontem foi comemorado o Dia do Exército e eu o chamei para contar a história, o que o Exército faz aqui na nossa Tríplice Fronteira. Boa noite, Coronel, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, é uma honra para nós estarmos aqui para poder bater esse papo. Coronel, vamos começar. Quais são as atividades fins do Exército aqui na fronteira, ali o batalhão que o senhor comanda? O que vocês fazem necessariamente? A missão das Forças Armadas ela é bem definida pelo artigo 142 da Constituição, que é a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de um desses poderes, a garantia da lei e da ordem. Essa é a missão básica que norteia o trabalho das Forças Armadas. Então, para nos prepararmos para essas missões, nós desenvolvemos todo um preparo. Então, ministramos instruções, formamos a reserva, que são aqueles recrutas que chegam todo ano para servir por conta da lei do serviço militar. Então, é preparada a reserva e cada ano a gente vai ficando com esse efetivo renovado para cumprir essa missão constitucional. Servir ao Exército Brasileiro é obrigatório. É obrigatório, ainda está na lei. É obrigatório. Todo brasileiro sexo masculino, quando completa 18 anos, é obrigado a fazer o alistamento. Tá. E aqueles que não forem lá se alistar, o chamado a revelia, não comparecem, eles terão problemas mais na frente, porque não terão certificado, não é isso? Hoje, sem o certificado, não o tira cidadão passaporte, fica com restrições. Fica tolhido. Fica tolhido. Título de eleitor, passaporte, várias coisas, ele não consegue. É como o voto, é obrigatório. É obrigatório. Votar também é obrigatório. obrigatório. O emprego formal, é necessário. O empregador ele exige o certificado militar. Muito bem. E quanto tempo o jovem entra no Exército, ele fica... Eu estou perguntando porque eu não tive o prazer de servir o Exército. Na minha época não era uma coisa muito relevante, eu não servi. Mas, enfim, é 1 ano ou 2 quando ele entra? O serviço obrigatório é 1 ano. 1 ano. Mas o militar que vem, fica 1 ano, ele pode ficar até 8 como militar temporário. Se ele ficar bem e a gente perceber que ele tem um potencial, ele efetiva por 8 anos, que é o serviço temporário máximo. E ele, nesse período ele pode tornar-se um oficial? Nesse período... Ou não? Não. Para ele se tornar oficial, ele entra no serviço obrigatório nos núcleos de preparação de oficiais da reserva. Aqui em Foz do Iguaçu nós não temos esse núcleo. Já em Cascavel existe essa formação de oficiais da reserva, que também fica no máximo 8 anos. O senhor está há quantos tempos na Força? Quantos anos? Eu completo agora esse ano 30 anos. Meus parabéns. O senhor está em ótima forma. Muito obrigado. E o senhor está comandando esse batalhão importantíssimo aqui, é uma tropa, eu não sei quantos homens tem, mas enfim, o senhor também não vai querer me dizer, pode ser que seja estratégico. Não, esse dado a tropa aqui é composta de quantos membros? Nós temos quase 700 homens aqui. Bastante. É bastante. É uma tropa bem completa. Além do senhor, que é o tenente-coronel, o comandante, abaixo do senhor tem o major. Eu tenho outro tenente-coronel subcomandante. O subcomandante é um tenente-coronel também? Inclusive, ele é formado na mesma turma de academia do que eu. Nós formamos juntos. E depois vem um major? Aí depois vem o Estado-Maior, com alguns majores e capitães. E a tropa, que é comandada lá, subunidades pelos capitães, tenentes, sargentos e soldados. Tem mulheres na tropa? Temos 6 mulheres aí no batalhão. Poucos? É pouco ainda. É pouco, mas isso é uma novidade interessante do Exército. Esse ano, a Academia Militar das Agulhas Negras está abrindo o primeiro concurso para as mulheres. Muito bem. Então, a partir de agora, as mulheres poderão ser oficiais combatentes. Pergunta-se, existe no Exército Brasileiro mulher general? Ainda não, mas nós estamos caminhando para lá. Porque nós já temos algumas médicas e engenheiras militares que já possuem o curso de Estado-Maior, que já são majores, tenentes-coronéis, daqui a pouco essas aí serão generais. O nosso grande irmão do Norte, o tio Sam, lá nos Estados Unidos, nós temos lá. Mas nós temos uma mulheres em comando como generais. Nós temos um oficial general já nas Forças Armadas, na Marinha. Temos um almirante. Marinha eu sei que tem, exatamente. Isso. Exército ainda não. Ela é uma médica. Coronel, o senhor está aqui há quanto tempo? Eu cheguei em janeiro do ano passado. Já se adaptou com a Tríplice Fronteira? É uma área muito boa. Foz do Iguaçu é uma cidade que recepciona muito bem quem chega aqui. Então, eu e minha família estamos muito bem adaptados aqui. O senhor, fale para mim se o senhor tem algum projeto estratégico que o 34º Batalhão executa ou pretende executar aqui na região. O Exército está vivendo um momento de transformação e estabeleceu 7 projetos estratégicos.
sendo que 4 diretamente afetam aqui o 34. São o Projeto Guarani, que é a transformação da infantaria motorizada. Então, você falou aqui o comandante do batalhão de infantaria motorizada. Não, agora eu sou o comandante do batalhão de infantaria mecanizado, que é um dos projetos estratégicos. O outro é o Projeto Cisfron, que é o monitoramento de fronteiras, um projeto de modernidade com vários meios para monitorar aqueles aparelhinhos não tripulados, são etc. radares, vantes, Muito outros bem. sensores. Segundo, terceiro... Proteger, que é a proteção de estruturas estratégicas Muito bem. terrestres. Exemplo, a usina de Itaipu, Furnas Certo. e outras estruturas. E a própria obtenção da capacidade operacional plena. Isso aí atinge todas as unidades, que é a renovação de material, de equipamento, de armamento, que nós estamos vivendo também. Então, esses 4 projetos estratégicos nos atingem diretamente. São as prioridades. Nós tivemos uma época no Brasil, porque o Brasil é cíclico. Nos últimos 10 anos, 12, 13 anos, as coisas não andam muito bem para nós. Eu sei que vocês não gostam de se imiscuir com política. O militar não gosta de política. Lá atrás, já se meteu com política, teve uma sua aventura lá, deu no que deu, etc. e tal. Eu queria chamar o senhor para a seguinte linha de raciocínio. Hoje, em Brasília, o comandante em chefe do Exército Brasileiro, na sua, como é que chama, ordem do dia, né? Porque ontem foi dia do Exército Brasileiro. Isso. E o general Eduardo Vilas Boas. Eu até o conheço muito preparado, lógico, para estar nessa condição, né? Comandante do Exército. Ele, na sua fala de hoje, ele disse o seguinte, uma fala até corajosa, demonstrou uma personalidade muito forte. Ele disse que em 64, eu acho que ele era um menininho em 64, era um garotinho. Eu não era nem nascido ainda. Exatamente. Eu estava lá, eu vi de perto. E aquele movimento de 64 que eclodiu, naturalmente, o Exército teve participação muito forte, a Marinha, a Aeronáutica. Ele alegou hoje, em Brasília, que foi um equívoco o Exército se meter com aquilo. Mas que foi obrigado, por causa daqueles tempos, nós vivíamos uma Guerra Fria na época, brigava-se por causa de ideologia, fulano é de esquerda, de direita, e aconteceu, mas ele teve essa lucidez de reconhecer. O que o senhor acha de uma declaração desse tipo? O comandante, se ele falou, é porque as palavras dele são muito bem colocadas. Eu me escudo de comentar as palavras do comandante, que isso faz parte até da disciplina militar. Quando o comandante dá a sua palavra, não cabe ao subordinado fazer qualquer comentário sobre ela. Ô, coronel, parece que a pegada das Forças Armadas, tanto seja Exército, Marinha, Aeronáutica, é obedecer ao superior, não é isso? Isso é um fator preponderante? É porque isso é a base das Forças Armadas prevista na própria Constituição. É o pilar, não é? Então, as Forças Armadas são instituições permanentes baseadas na hierarquia e na disciplina. Isso. Imagina o militar indo para a situação mais extrema que é a guerra. Se aquele subordinado recebe uma ordem do seu comandante de fazer um ataque, de cumprir uma determinada missão, e ele não cumpre, então a missão não será cumprida. Então, a nossa formação, por obrigação, ela é baseada na hierarquia e na disciplina. Senão a missão não é cumprida. Hierarquia e disciplina, 2 palavras-chave. Eu vi agora há pouco tempo, eu estava na rua, um sábado, estava circulando pela calçada e fui abordado por 3 militares. Muito educados, jovens, e me entregaram um panfleto e era uma campanha sobre essa tentativa de combater o tal do mosquito, né? Isso. E achei interessante, as Forças Armadas estão engajadas nessas campanhas também. É assim, coronel? As Forças Armadas, particularmente o Exército, tem um lema que é o braço forte, mão amiga. Então, tanto quanto nós nos preparamos para cumprir as missões constitucionais, nós também auxiliamos a sociedade naqueles momentos que ela precisa. Então, ano passado nós tivemos um episódio triste aqui em Foz do Iguaçu, no 7 de setembro, que foi aquela tempestade que causou uma devastação. Então, fomos chamados, rapidamente estávamos junto aí com as autoridades, com a sociedade como um todo, auxiliando, prestando apoio. Então, a gente está pronto para auxiliar a sociedade nesses momentos. E agora, o mosquito que começou a provocar essas doenças, e agora não é só a dengue, né? Tem a chikungunya, tem a zika, isso aí está causando problemas sérios e nós estamos combatendo esse vetor também. Na verdade, é um mosquitinho só, eu chamo de mosquito, que combate, que traz uma série de problemas, que é a chikungunya, a zika e etc. A gente percebeu que a gente não vai combater a doença, a gente vai combater o vetor. Coronel, outra coisa também, o senhor já deve ter, nas suas andanças, comandando batalhões e tropas, o senhor já deve ter convivido com várias sociedades.
Cada tipo é um jeito. Lá no norte é uma coisa, no sul é outra. A nossa cidade, eu já estou aqui há mais de duas décadas, ela tem como característica, nós somos uma cidade, quer queira ou quer não queira, violenta, pela sua própria essência. Aqui temos uma fronteira com o Paraguai, temos a fronteira com a Argentina. O Paraguai é um grande produtor de maconha, um dos maiores do mundo, terceiro ou quarto maior produtor de maconha do mundo. E essa maconha que é produzida lá não é consumida lá, porque país pequenininho ela entra para o Brasil. E o corredor natural é por aqui, por Foz. Aqui começa a ganhar, sai pela rodovia, sai pelo ar e às vezes sai até pela água. O Exército, o senhor tem conhecimento dessa situação sui generis que existe na fronteira? O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. Não é a primeira vez que eu estou servindo numa fronteira. Já servi em fronteiras no norte, já servi próximo a fronteiras mais ao sul, e cada região de fronteira tem características diferentes. Mais ao norte nós temos lá a fronteira com grandes produtores de cocaína. Cocaína, Peru, Venezuela. Peru, Colômbia, Bolívia. Então, são grandes produtores. Aqui temos outras características. Isso, que é a maconha. Estamos aqui com o Paraguai, que é um produtor de maconha. E aqui o ilícito transfronteiriço, ele é em grande escala. É uma das fronteiras mais vivas, onde esse trânsito de pessoas para os lados, seja para a Argentina, seja para o Paraguai, é muito grande. Mas aqui nós temos aquelas instituições que têm uma responsabilidade desse controle de fronteira. Temos a atuação da Polícia Federal, temos a atuação da Receita Federal na parte aduaneira, Marinha. Temos a Marinha atuando aqui no controle da navegação fluvial. Então, os órgãos aqui, eles estão presentes, estão trabalhando. É lógico que o ilícito, ele vai sempre arrumando uma maneira diferente de conseguir fazer, mas nós vamos combatendo. E as Forças Armadas têm, por meio de lei complementar, também a atribuição de atuar contra os ilícitos de fronteira. Na segurança pública. Vocês também são agentes na de segurança pública. Não, nós não somos... Vou perguntar um exemplo prático. Me permita. Pois não. Temos aí 3 recrutas circulando. Eles saem do quartel, circulam também. Sim. Estão uniformizados e vê um delito em ação acontecendo. Eles podem intervir. Aliás, qualquer do povo pode, O flagrante, qualquer cidadão pode. Do povo pode. O agente público deve. Isso. Então, senão prevarica. Essa é a diferença. Senão prevarica. A diferença é que qualquer cidadão pode fazer o flagrante, mas Exatamente. o agente público ele deve. Então, na faixa de fronteira, que são esses 150 quilômetros, que vão desde a linha de fronteira para o interior do país, dentro dessa faixa, as Forças Armadas detêm o poder de polícia. São 150 quilômetros. Isso vale dizer que a nossa faixa de fronteira quase que chega em Cascavel. Porque daqui em Cascavel é mais ou menos inclusive pega Cascavel. Eu vou pedir permissão ao senhor. Estou conversando com o comandante do 34º Batalhão de Motorizado. Mecanizado. O Coronel Lobo Júnior. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Continuando o Poder e Política, conversando com o comandante do 34º Batalhão Motorizado, Coronel Lobo Júnior. Ô, Coronel, fala para mim, para quem nos assiste, essa história. Como é que o Exército veio parar em Foz do Iguaçu? Que era uma região praticamente que o Estado ainda não tinha tomado conta. Então, foi montada uma comissão estratégica em Guarapuava e foi determinado que essa comissão viesse até o oeste para demarcar realmente a nossa fronteira. Partiram de Guarapuava em 1888 e em 1889 estabeleceram aqui, nessa região, a colônia militar do Iguaçu. Essa colônia durou até as vésperas aí do município se emancipar em 1914. Pois não. A partir daí, primeiro prefeito, Coronel Jorge Schimmelfeng, em 1932, o Exército manda uma unidade para cá. Então, a nossa origem aqui em Foz do Iguaçu é a primeira companhia independente de fronteira que foi estabelecida aqui. Em 32? Isso, em 32. Ela funcionava aqui onde é a escola agrícola, ali naquela região ali do Porto Meira. Então, naquela região foi estabelecida a primeira unidade militar e, posteriormente, quando transformado em batalhão de fronteira na década de 40, aí começou-se a construção
das instalações onde hoje nós funcionamos ali na República Argentina com Juscelino Kubitschek. Essa é a história do Exército Brasileiro Isso. aqui na fronteira. Depois da década de 40, o batalhão ele ainda continuou fazendo o papel hoje que a Polícia Federal e a Receita fazem. Esse controle de fronteira nós ficamos fazendo durante muito tempo. E aí, na década de 80, uma nova reestruturação do Exército, aí foi então estabelecido o 34º Batalhão de Infantaria Motorizado. Né? Essa estrutura que durou tá até hoje. 2 anos atrás. Não, Sim. agora nós já fizemos uma nova mudança em 2014. Mudou para... mecanizado. Então, a chegada dos blindados Guarani trouxe uma outra realidade para o nosso batalhão. Que veio a motorização. Esses blindados Guarani, o senhor tem quantos aqui na unidade? Eu já tenho 13 blindados. 13? É. Eles são anfíbios? São anfíbios. Agora, em maio, nós devemos fazer um exercício aqui no Lago de Itaipu para navegar com os nossos O senhor blindados. já mostrou esses aparelhos para a população? Eu gostaria de conhecer um desses. Nós estamos aí divulgando alguns veículos de mídia. E o senhor ido tem lá. manutenção adequada? Temos. O projeto estratégico Guarani estabeleceu que a empresa que está fabricando o nosso blindado, que é a Iveco, ela tem alguns elementos seus nos batalhões que receberam o blindado. Perfeito. Então nós temos alguns mecânicos da própria fábrica Só para cuidar das que unidades. estão dando o suporte inicial para nós. Esses, o senhor chama de Guarani, cada unidade dessa custa em torno de quanto? O senhor tem ideia? Bem, Isso deve ser a muito unidade caro, hein? completa está na Produzir. ordem de 3 a 4 milhões de Cada reais. uma? Cada um. Cada um. É o preço de um helicóptero aí da Sim. nossa aviação, mais ou Não, menos. até porque o tanque de guerra, aliás, o Brasil nunca mais, depois do Paraguai, nunca mais se meteu em guerra, não é? Nós temos tanque de guerra no Exército? Nós temos uma força blindada bastante estruturada. Mas aqui na fronteira não? Não. Os blindados, os tanques que são chamados, os carros de combate, ficam aonde? Ficam em Ponta Grossa, Rio Negro aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul. Existem, então? Existem. Essa é a história de que, às vezes a gente escuta aqui e acolá, mas as Forças Armadas estão sucateadas. A gente já ouviu até autoridades graduadas dizendo nós não temos recurso para equipar nossas Forças Armadas, estão com falta de estruturação. Isso é fato, coronel? A questão do recurso ela é bastante cíclica também. O recurso, né? Às vezes nós Isso não está no recebemos orçamento? um pouco mais. Não é aprovado todo ano o orçamento? O orçamento é aprovado, só que acontece que ele é contingenciado. Né? E quando é contingenciado, ele é cortado. Então nós temos que cortar parte dos investimentos que eram previstos para aquele ano. Tá bom. Uma coisa que eu quero perguntar ao senhor, se não quiser responder, fique à vontade. Quando o governo do Fernando Henrique Cardoso, FHC, ele decidiu acabar com aquele negócio de ministro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Nós tínhamos antes um ministro para cada força. Ele seguiu a tendência mundial, ministro da Defesa, que hoje nós temos um, não é verdade? Isso. E as Forças Armadas, na época, houve uma certa resistência, mas acabou se adequando. Sim. O senhor acha que foi a medida certa ou como antes era melhor? Eu acho que foi muito positivo. Foi, hoje né? o Ministério da Defesa, ele aproximou muito as forças. Hoje nossas operações conjuntas, onde atua Exército, Marinha e Aeronáutica juntos, isso aí dá uma capacidade de atuar como Força Armada muito maior para a nossa Força Armada. O senhor sabe quem é hoje o ministro da Defesa do Brasil? Muda tanto. O último era o Jacques Wagner, da Bahia. Da Defesa agora é o Aldo Rebelo. É o Aldo Rebelo, que foi dos esportes. Isso. Comunista. Do Mas Partido que paradoxo, hein? O Exército lá atrás combateu o comunismo e hoje tem um ministro da Defesa que é comunista. E como disse nosso próprio comandante, com uma aproximação muito grande do comandante do Exército com o próprio ministro, então não há problema. Uma pergunta, os militares também votam? Os militares de carreira, os senhor, por profissionais exemplo, votam. O senhor vota? Voto. Agora, o praça que está no seu quartel não vota? Só o recruta que está no ano do serviço obrigatório que não vota. Por que isso, coronel? A lei estabeleceu lei, né? isso e até hoje ainda perdura. Então, nosso recruta que está no serviço obrigatório não vota. Não vota. O senhor tem ideia de quantos recrutas tem no Brasilzão varonil hoje? Nós incorporamos, em média, anualmente, 60 mil recrutas. É bastante. Espalhado por todo o Brasil. E todo ano o senhor incorpora 60 e se solta quanto? Menos ou mais? Não, como o efetivo não muda. Então, é mais ou menos igual. A gente todo entra ano... 60 mil, sai 60 mil. Entra 60 mil, sai 60 mil. A carreira do Exército, o senhor diria que é uma carreira atraente para quem, o jovem que está nos assistindo, que de repente acabou de sair de uma faculdade,
e gostaria de seguir ir para Agulhas Negras? Bem, a carreira militar ela tem remunera bem? diversas formas de acesso. Bem, como o próprio comandante disse na sua ordem do dia, né, nós não estamos com a remuneração à altura do isso, que ele está falou escrito também. na ordem do dia do comandante. Salário, ó. Mas permite a gente ter uma vida muito digna, muito compatível. Não precisa cair na delinquência. Não, de não, forma não, nenhuma. De forma nenhuma. De forma Esse nenhuma. negócio de delinquência ou não está muito intimamente ligado ao caráter. É quando a pessoa nasce, o pai e a mãe ensinam, ó, isso é seu, aquilo ali é do vizinho, não pode mexer. É por aí, não é? É coisa de berço? Talvez essa crise ética e moral nossa, ainda por falta de nós ainda vivermos isso, né? Desde a família, né? A gente aprender que as coisas certas são certas, as coisas erradas são erradas. Mas não é todo mundo que pensa assim. Mas a nossa instituição, ela preza muito por valores. Sim, não tenho a menor dúvida disso. É admirável, sem dúvida nenhuma. O Brasil está passando um momento muito difícil, uma crise tremenda. Eu nunca vi uma crise como essa. A gente vai dormir, eu sempre repito, é uma coisa, amanhã já é outra. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 34 ministérios, 9 estão sem ministro. Esse dia entrou um ministro, ficou 24 horas e saiu. Eu nunca vi isso, um país igual ao tamanho do nosso, e os ministros entram num dia, saem no outro. Parece que o país virou de ponta cabeça. Como é que o senhor vê isso? Eu enxergo o país com as instituições funcionando. Todas as instituições estão funcionando. A política, inclusive? Está tudo funcionando, né? O legislativo está funcionando, o judiciário está funcionando, o executivo está funcionando. Então, com restrições, mas está funcionando. Mas está passando por uma depuração, não está? O Exército Brasileiro ele está acompanhando a situação e a estabilidade é uma das palavras mestras, né? Porque fala-se muito, a gente escuta aqui e acolá, mas o Exército pode voltar, as Forças Armadas podem voltar. Existe clima para isso? Não, acho que o Brasil vive a regularidade aí das suas instituições, estão atuando e eu acho que não há porquê, né? Voltar, não tem o que fazer mais, é porque o modelo é outro, não é isso? A sociedade é outra, o nosso momento é outro, então... O senhor chegou quando aqui? Eu cheguei em janeiro do ano passado. Normalmente vocês ficam 2, 3 anos em cada lugar, 2, 3 anos é a média de permanência. E muda, coronel? Muda. Então, vai para outro lugar. Vamos para outro lugar. O senhor me disse que esteve lá no norte, né? Eu tive a felicidade de servir nas 5 regiões do Brasil. Na selva amazônica também? Já servi no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Norte e no Nordeste. No Centro-Oeste, em Goiás? Servi no Mato Grosso do Sul. Que é Centro-Oeste. É Centro-Oeste. Então, estive no Mato Grosso do Sul, também na região de fronteira com o Paraguai. O senhor é bem experiente. A gente já está quase no final da carreira, né? Já temos uma experiência acumulada. Coronel, os oficiais se aposentam depois de quantos anos? 30 anos de serviço. O senhor completou 30 anos e já está apto a aposentar-se. Estou completando esse ano. Tá, isso depende do senhor ou dos seus superiores? Não, agora, a partir do momento que a gente completa o tempo mínimo de permanência, a partir daí, a qualquer momento, a gente pode receber uma carta também dizendo que o senhor será aposentado. Não acontece isso. Não. Interessante. A gente só recebe isso quando completa a idade limite. Que de permanência. Depende do posto. Para o coronel é uma, para o tenente-coronel varia, é outra. É variável. Aí cada posto Mas então, tem uma idade. Isso não significa que o senhor, depois de um determinado tempo, o comando avisa, vai aposentar? Não. Eu estou completando agora meus 30 anos, mas ainda posso ficar cerca de mais 9 anos ainda. Produtivo? Produtivo ainda na ativa do Exército. O Brasília o senhor nunca serviu? Ainda não. Talvez agora, depois do comando, seja meu próximo caminho. Conhece o Brasília? Conheço. Tive Capital já algumas Federal, vezes lá. Onde tudo acontece. Ainda não servi lá, mas durante a carreira a gente tem muita passagem por Brasília. Eu moro aqui no centro também, eu tenho mania de caminhar aí de manhã, pela manhã eu faço caminhada, eu passo sempre ali na frente do batalhão e vejo lá o batalhão que o senhor comanda, tem as bandeiras lá. Algumas vezes elas estão a meio pau, outras estão hasteadas. Como é que é isso? O que determina os cerimoniais de bandeira? O cerimonial da bandeira, todos os dias a bandeira é hasteada e arriada por meio de uma cerimônia do pessoal de serviço. Que hora ela é hasteada? Então, às 8 horas da manhã ela é hasteada e às 18 horas ela é arriada. Tá. Quando há um luto oficial, a bandeira ela permanece a meio pau. Tá. Muito bem. E junto da bandeira nacional ali naquele mastro principal do batalhão, tem uma flâmula verde
que significa a presença do comandante na unidade. Ah, sim? Então, quando aquela Quando bandeirinha tem a verde... está lá, é que o senhor está lá. Estou presente se o senhor sair um pouco, for numa cerimônia fora... Ela é arriada. Ah, eu não sabia disso. Lá no Planalto também, a presidente da República tem um sinal quando ela está em palácio ou quando ela sai. Tem a flâmula da presidência. Então, exatamente. É uma simbologia. Queria perguntar ao senhor mais alguma coisa do batalhão. O batalhão aqui, ele tornou-se tradicional, faz parte da cidade, é um cartão de visita. Mas tem sempre um espírito de povo que chega, vamos tirar para levar para outro lugar. Tem essas coisas também, né, aqui no Brasil. E o senhor vê com... O senhor já pensou na hipótese de sair o batalhão daí para outro lugar? No nosso estudo, então esse assunto de vez em quando ele realmente vem, mas no nosso estudo a gente viu que ainda está adequado a posição dele ali. Inclusive está sendo feita uma readequação por conta da chegada dos blindados, nós vamos receber novas instalações, outra estruturação, mas por enquanto ainda deve permanecer por ali. Coronel, eu queria dizer ao senhor que eu fiquei honrado em recebê-lo, cumprimento o senhor, ao cumprimento ao senhor, cumprimento a sua força. É admirável sob todos os aspectos, tive o prazer em recebê-lo, chegamos ao final, esteja à vontade para suas considerações finais. O Exército Brasileiro que agradece o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado aqui em Foz do Iguaçu, é uma unidade que atua na fronteira, uma das missões importantes do Exército de assegurar nossa soberania nessa região. Então, para nós, a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do nosso batalhão que é o principal para nós. Muito grato, agradecido. Esse foi o Coronel Lobo Júnior, a quem eu agradeço, e você que nos assistiu, eu agradeço mais ainda. Esse programa será reprisado hoje às 22h30. Tenham todos uma boa noite.